Vamos fofocar da minha vida? Vamos! Mas, gente, não é uma fofoca vazia, tá? Acontece que eu me formei há exatos 15 anos atrás, então eu tô há 19 anos envolvida com a biblioteconomia envolvida comigo, definindo a minha história. Então eu achei que teriam que alguns pontos que eu posso trazer da minha história pessoal, e que a gente pode tirar alguns insights sobre isso aí para ajudar. O que que acontece? Ontem eu publiquei um post lá no meu Instagram contando essa história e a repercussão foi muito grande. Muitos comentários de pessoas falando que é uma história inspiradora e tudo mais. Teve gente me chamando no privado. Tem um rapaz me chamou mais atenção. Ele falou assim: olha, eu acabei de formar em Bíblia e tô meio perdido, tô travado, não sei o que fazer. Enfim, e aí vocês gostaram tanto que eu acho que a minha história pode servir aqui de inspiração e a gente pode tirar algumas lições sobre ela. Então, pega sua pipoca porque eu fiz a minha. Sou apaixonada por pipoca. Mas, gente, esse não é um vídeo desses de 10 fatos sobre mim, não, tá? É isso, a biblioteconomia definiu muito da minha vida. E eu tenho muita coisa, né, para compartilhar aqui. E a gente pode tirar, sim, lições a respeito disso, ou pelo menos eu pude tirar muitas lições e talvez colaborar com vocês. Então, pega sua pipoca e vamos conversar, vamos fofocar sobre a minha vida, tá bom? Bom, primeira coisa, entrei na UFMG em 2006 para fazer biblioteconomia. Um outro vídeo eu vou falar como que foi a entrada na UFMG, tá bom? Mas não hoje. Hoje basta saber que eu entrei lá em 2006. Durante todo o curso eu fiz inglês e espanhol no CACS. É um curso excelente de línguas. E aí foi até a minha primeira experiência internacional. Eu fui Ai, gente, como chama? Eu fui pra Argentina fazer um intercâmbio de espanhol por 2 semanas, se não me engano. Foi a minha primeira experiência com o CACS. E aí me formei no segundo semestre de 2009. Daí, o que que aconteceu? No último semestre eu fiz vários estágios. O estágio mais interessante que eu fiz foi na CTIT, que é o Centro de Inovação, Tecnologia e... Bom, não me lembro agora, eu precisava ter pesquisado isso antes, não pesquisei. Mas é o centro que mexe com patentes da universidade. E aí eu fiquei lá um ano e pouquinho, e foi muito bom, aprendi muita coisa lá. Foi bem interessante. Mas fiz estágio em biblioteca, fiz estágio em secretaria de curso de pós-graduação da UFMG. Tive lá umas experiências muito boas. E aí, no último semestre, fiz também iniciação científica com a professora Lídia Alvarenga. E aí, chegou no último semestre da faculdade. Felizmente, eu tive a oportunidade de falar assim: agora eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer estágio, vou estudar para concurso. Assim foi, assim fiz, estudei muito. E quando fiz vários concursos aí, passei em alguns e passei no concurso da aeronáutica. Então, eu terminei o curso em dezembro, eu me formei em dezembro, em novembro eu já tinha saído o resultado, eu já tinha sido aprovada. Só que aí o concurso da FAB, antigamente não era o quadro de apoio. Aliás, era quadro de apoio, não é como é agora. Então, mesmo que você fosse temporário, você tinha um curso para fazer de 3 meses para virar militar. E esse curso é no CIAR, lá em Belo Horizonte. Então, fiz esse curso por 3 meses. Daí fui para o Rio de Janeiro e a minha vaga saiu no SENDOC, que é o Centro de Documentação da Aeronáutica. Então, eu não fui para a biblioteca, fui para o SENDOC e lá eu coordenei algumas sessões. Então, eu comecei com a sessão de boletim, que era responsável por editar e publicar o boletim da aeronáutica diariamente, o setor de documentação e, por fim, assumi a sessão de biblioteconomia, quando eu estava com 6 meses na FAB, mais ou menos. E aí, assumindo a sessão de biblioteconomia, ela era responsável por normatizar toda a área de biblio da FAB. Então, eu viajei muito conhecendo bibliotecas pelo Brasil, da aeronáutica, e já existia a ideia, tá? Não foi criada por mim. Ela só não tinha sido começada, não tinha sido posta em prática. Então, deu-se o start comigo lá, da Rede de Bibliotecas Integradas da Aeronáutica, Rede BIA.
Na mesma época, a Marinha estava dando início à Rede BIM, Bibliotecas Integradas da Marinha. O Exército estava dando início à Rede BI, Bibliotecas Integradas do Exército. E o Ministério da Defesa estava dando início à REBIND, Bibliotecas do Ministério da Defesa. E a rede do Ministério tinha representantes das 3 forças. Então eu fui representante da Aeronáutica e por causa disso eu fui para MD várias vezes, fui para Brasília, mas a maior parte das reuniões era ali no Rio mesmo, na Praia Vermelha. Bom, estando na Aeronáutica, eu fiz uma pós-graduação online, muito fraca. E aí depois, um colega meu do stand-up falou assim, olha, vai abrir um mestrado profissional na Unirio. Por que você não passa? Eu falei, que preguiça. Tô a fim de estudar. E nisso acho que eu já tava namorando. Aí eu falei, que preguiça, tá? Mas vou fazer. Eu gosto de escrever projeto, sabe, gente? Sempre gostei de escrever. E aí escrevi o projeto e falei, se for aprovado, beleza, eu tento. A gente vê o que dá. Se não for, tá tudo bem também. Foi aprovado. E aí comecei a fazer o mestrado, que virou essa dissertação aqui. Formação e desenvolvimento de rede de bibliotecas. Estudo de caso aplicado à Força Aérea Brasileira. Precisando tirar uma poeirinha dela. Bom, o que eu achei do mestrado? Ele foi muito legal no sentido assim, eu estudei a fundo uma coisa com a qual eu estava trabalhando. E como era uma coisa muito prática, afinal de contas, rede de bibliotecas, né? Não é um assunto muito abstrato, muito subjetivo. É uma coisa muito prática. Foi legal, foi muito interessante. Mas assim, recomendo fazer mestrado? Não. Só se você tiver, como eu tinha, um objetivo muito claro. Porque quando eu tava com preguiça, mas uma vez que eu decidi fazer, eu pensei assim, bom, a FAB é temporária, não vou poder ficar aqui o resto da vida. Então eu vou ter que fazer outro concurso, porque um valor muito forte em mim sempre foi a segurança. Falei, eu vou ter que fazer outro concurso. Se for um concurso federal ou até um municipal, usa-se a nota de mestrado, porque eu perdi um concurso como chama? Um concurso que eu queria muito. Nossa, gente, tá fugindo o nome das coisas. Bom, teve um concurso que eu queria muito, que a banca foi até essas Gran Rio, e do IBGE. Eu passei, escuta essa, eu passei e passei muito bem, só que eu passei, acho que até tinha passado dentro das vagas, uma coisa assim, só que chegou na prova de títulos, eu caí, tipo, pra 17º. Porque eu não tinha nada, não tinha nem após quando eu fiz esse concurso, tinha acabado de formar. Então, perdi a vaga. Aí, pra não acontecer de novo, eu falei, bom, então vou fazer o mestrado com esse propósito. Pra quando eu sair da FAB, eu conseguir uma colocação melhor no concurso, depois, se for um federal, conseguir um salário melhor também. Fiz, com esse objetivo. Caso você não tenha esse objetivo, pense bem. Porque, assim, vai demandar muito esforço, é um conhecimento que é muito pouco prático, tá? Você não vai usar, não vai mudar o seu dia a dia na prática, o seu desenvolvimento pessoal por causa disso. Mas eu quero ser pesquisador, professor. Ótimo, aí é pré-requisito, você tem que ter mestrado. Mas se não for, você fala assim, não, Isabelle, mas eu tenho vontade de estudar alguma outra coisa. Cara, vai estudar alguma coisa mais sabe, que vai ter mais usabilidade pra você, que vai ter mais utilidade na sua vida, que vai te tornar um profissional melhor de fato, sabe? Que vai te dar competências e habilidades que vão mudar a sua rotina, que vão mudar seu dia a dia, vão mudar a sua lida. O mestrado não faz isso por você, entendeu? Então, minha primeira reflexão em cima da minha história é essa. Seja estratégico. Depois eu vou contar um outro momento em que eu também fui estratégica na hora de escolher o que eu queria estudar. Tá. Aí eu tava lá no Rio e aí eu coloquei aqui, eu anotei os lugares com que eu fui viajando. Aí quando tava no Rio, eu fui para os Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França, Chile e Argentina. Voltei na Argentina que eu já tinha ido, né? Daí, gente,
Meu namorado estava lá em São Paulo, era de São Paulo, veio morar em São Paulo. Ficamos 1 ano namorando à distância. E aí saiu o concurso do governo do estado, aqui para São Paulo. E aí eu pensei assim, poxa, minha família em Belo Horizonte, meu namorado em São Paulo, vou ficar fazendo o quê aqui no Rio? O concurso é temporário, vai acabar de qualquer forma. E uma coisa que eu sempre prestei muita atenção é, muitas das pessoas que trabalhavam comigo eram tenentes temporários também. Então tinha arquivista, tinha museólogo, tinha fisioterapeuta, tinha várias especialidades. E essa galera, o que acontecia com esse povo? Entrava para aeronáutica, pensando, tô num concurso, esquecia do detalhe de que esse concurso era temporário e se acomodava ali. E aí essa pessoa saía depois de 8 anos com uma pretensão salarial muito alta, desatualizado do mercado, porque não estudava, não fazia nada, e ainda saía, assim, com uma experiência muito específica do militarismo que é muito pouco aproveitada, muito pouco valorizada no mercado. E aí ficava desempregado, desesperado. Tipo, nossa, mas como eu, que fui da Força Aérea Brasileira, tô desempregado, sabe? Isso acontecendo não foi uma vez só. Pois bem, então, pensando em tudo isso, eu peguei, fiz o concurso do governo do estado, vim para São Paulo, noivei e casei em seguida. Isso foi em finalzinho de 2013 para 2014. Bom, aí quando eu casei, minha lua de mel foi na África do Sul. Foi a primeira vez que eu fui pro continente africano. Era meu sonho desde criança, porque quando eu era criança eu falava que eu ia virar paleontóloga. Ia comprar um jeep e ficar rodando a África. Pois bem, terminei o mestrado já morando aqui. Então eu ia pro Rio fazer reuniões com a minha orientadora, voltava para São Paulo, não sei o quê, organizando um casamento em Belo Horizonte, uma loucura. Se olhava para mim, eu rosnava. Tá, aí nesse meio tempo fui pro México, mudei de bairro aqui em São Paulo, e aí tem uma coisa que é muito interessante aqui em São Paulo. Quando você não é da cidade, você muda de bairro, é como se você tivesse mudado de cidade, né? Então, assim, você tem que conhecer ruas novas, mercados novos, tudo muito novo, tudo muito diferente. Vizinhos novos, tudo muito diferente. E calhou de eu mudar para outro bairro na mesma época em que eu saí do concurso do estado e entrei na prefeitura, porque de novo teve outro concurso. Aproveitei, até me ajudou o mestrado na nota. Passei, se não me engano, em terceiro lugar na prefeitura. Escolhi a vaga de uma biblioteca de céu lá na Jacupêssego. Fui trabalhar lá. Foi maravilhoso, foi um sonho, gente, foi um sonho. Eu era apaixonada pela biblioteca, ela funciona como biblioteca tanto comunitária quanto escolar. E entrou ao mesmo tempo, eu e mais outras 2 bibliotecárias, e já tinha uma outra lá, que não era concursada. E assim, gente, foi um sonho na Terra, porque nós 3 entramos com muito sangue nos olhos e a bibliotecária que já estava lá também era muito engajada. Então a gente fez muita coisa, muitos projetos. A gente redecorou a biblioteca, a gente mudou tudo, a gente fez vários projetos. Assim, eu lembro meu horário de sair era 7, eu acho, e tinha dia que eu olhava no relógio já era 7h40, já era 8 horas, e eu tava lá trabalhando felizona. Eu amava atender as crianças, lidar com as crianças, brincar com as crianças, ler história para as crianças. Que era uma coisa que, assim, eu tinha feito num dos meus estágios, mas muito precariamente, sabe? Eu não tinha vivido, assim, não tinha me apropriado tanto da experiência como foi aqui. Então, assim, foi lindo, maravilhoso, eu fui super feliz lá. No dia que eu saí, eu chorei muito. E por que eu saí? Porque biblioteca de céu, você trabalha sábado, domingo, feriado. Eu ia ter que passar a trabalhar à noite, saí de lá às 10 horas da noite. E aí teve um processo seletivo para o gabinete do prefeito, mais especificamente na Casa Civil. Passei nesse processo seletivo por causa da minha experiência com aeronáutica e outras coisas, e as línguas também me ajudaram muito. E aí fui convidada a mudar de secretaria. E assim, a Secretaria da Educação é gigante, com centenas de milhares de funcionários. A Casa Civil é pequenininha, então tudo que você precisa é mais fácil, né?
Bom, e aí resolvi sair, até porque eu estava divorciando. E o céu era muito longe, porque os céus são localizados mais nas periferias de São Paulo. E a Casa Civil fica no centro. Eu falei, bom, para a dinâmica da minha vida como um todo, vai ser muito melhor mudar para Casa Civil. Chorei horrores, mas fui. Mudei. Tô lá já há algum tempo. Aí, nesse tempo, eu fui para Portugal, Croácia, França. Me divorciei. Fui pro Peru. No dia que no dia que eu assinei meu divórcio, eu peguei um voo noturno e fui pro Peru. Fiquei lá 5 dias. Foi uma viagem maravilhosa. Nossa, eu voltei, eu não conseguia parar de sorrir. Eu brincava e falava, gente, Deus acho que tava com dó, porque eu tava sofrendo muito pelo divórcio. E olhou pra mim nessa viagem. E aí eu mudei pra onde eu moro hoje, que é na região central de São Paulo. E isso muda de novo, né? Como se eu tivesse mudado de cidade novamente. Muda toda a dinâmica de vida e tudo mais. Aí eu visitei a Turquia, voltei na França, Irlanda, Suíça e Itália. E aí vem uma segunda parte, que foi o seguinte: eu tava aqui em casa e eu sou sempre muito. Eu gosto sempre de fazer coisas, sabe? Eu não gosto de ficar parada, não gosto de ser sedentária, não gosto de ficar à toa, não gosto de ficar sem aprender nada, sem ler nada. E aí eu falei, gente, tá, e aí, né? E agora? Eu tô aqui parada assistindo, às vezes, Ana Maria Braga, assistindo jornal. Detesto assistir jornal, só vou, trabalho, treino e pronto. E eu tô muito nova, eu tava com 32 anos, mais ou menos. Eu tô muito nova pra ficar nessa vida estagnada só trabalhando. Eu preciso aprender mais, aproveitar que eu sou nova. Porque depois que a gente fica mais velho, fica mais difícil aprender as coisas. Aí eu pensei assim, tem que ser um... Eu tenho que fazer algo, aprender a fazer algo que eu possa ter liberdade de horário, né? Porque eu já trabalho 8 horas por dia. Então tem que ser alguma coisa que eu possa trabalhar no contraturno, digamos assim. E só se eu quiser, só se eu puder e tudo mais, montar minha própria agenda. E ao mesmo tempo, tem que ser alguma coisa que, caso eu mude de ideia, se a minha vida mudar e eu não quiser mais trabalhar com isso e ficar só na prefeitura, que seja alguma coisa que pelo menos eu me acrescente, eu ganhe conhecimento com isso. E também tem que ser alguma coisa que, se eu resolver largar a prefeitura e voltar para Belo Horizonte, por exemplo, que eu possa usar essa coisa que eu estudei. E aí a psicologia atendeu todos os meus requisitos. Perfeitamente, porque eu posso atender na hora que eu quero, à noite, marcar meu horário, marco para atender só os dias que eu quero, só os horários que eu quero, né? Se eu não trabalhasse com isso, o curso de psicologia é válido em si, porque é uma coisa que você estudar psicologia, aprender sobre comportamento humano, você vai lidar com o comportamento humano o resto da sua vida. Outra coisa é você estudar, sei lá, engenharia civil. Se você não trabalhar com engenharia civil, você vai usar esse conhecimento para quê, né? Não é uma coisa prática que você usa. Não tem muita utilidade. Então, a psicologia preencheu todos esses requisitos e eu fui fazer psicologia na faculdade aqui perto de casa. Pois bem, durante o tempo dos 5 anos presenciais da psicologia, eu voltei no Chile, fui pro Quênia. E aí no Quênia foi muito interessante, porque quando eu voltei, eu fiz uma campanha e arrecadei uma grana muito grande para ajudar numa escola que eu conheci lá no Quênia, que mexeu muito comigo. Um diretor que tem uma história maravilhosa, tem um post no meu Instagram falando sobre ele, que ele é meu herói, assim, da vida. E aí no ano seguinte, eu não fiz campanha, mas eu mesma doei, financei um dormitório lá para eles. E esse ano também, de novo, tô financiando uma parte do Natal deles. Então, assim, é uma parte muito especial da minha história. Teve Quênia, Costa Rica, Bélgica, Holanda, França. De novo, França. Eu já que, na verdade, eu já fui 4 ou 5 vezes pra França. E aí, qual que foi a história da Holanda, né? Saiu um concurso da Assembleia de Minas. Eu falei, vou fazer e vou passar. E normalmente, quando eu falo assim, eu passo. Não é por nada não, gente. É porque eu sento o bumbum na cadeira e estudo e abro mão de todo o resto. E aí, o que aconteceu? Quando saiu o concurso, eu comecei a estudar, comprei curso, fui, me empolguei e tava lá, estudando pra caramba todos os dias. Só que antes de sair o concurso, eu já tinha uma viagem programada pra Holanda. E aí eu fiquei naquela, vou cancelar, vou cancelar, vou cancelar.
E aí meu pai e minha mãe falaram, não, vai, curte, são só 8 dias, curte lá seus 8 dias, depois você volta e retoma os estudos, não vai ser isso que vai te atrapalhar. Fui, levei a apostila, levei livro, comecei a estudar lá, tava estudando lá, aí conheci uma pessoa, me apaixonei. Quando voltei, a gente continuou se falando. E ele falou, volta, eu quero te ver de novo, nananã. Voltei pra lá, ele veio pra cá, não sei o quê. E aí eu perdi totalmente o foco e não passei no concurso da Assembleia. Enfim, foi uma decisão totalmente consciente. Eu sabia muito bem o que eu tava fazendo. Eu fiz essa escolha por motivos pessoais. Era importante pra mim que eu priorizasse isso e não uma conquista. E não há arrependimento sobre isso. Eu falei, gente, espero que você esteja com a pipoca aí, porque é muita fofoca. E aí eu sei que no total eu voltei lá 5 vezes. E aí, formei em psicologia. E na psicologia você tem estágios, né, práticos que você tem que fazer. Um deles é um estágio de grupo, você tem que conduzir um grupo. Então, eu conduzi um grupo que eu consegui consegui lá no Instagram, aliás, de bibliotecárias para falar de autoestima. Eram 8 bibliotecárias, foram 10 encontros e eu conduzi esse grupo e foi muito legal, muito legal. Você vê que algumas coisas se repetem, algumas inseguranças se repetem, sabe? Embora sejam contextos completamente diferentes. E uma coisa que enriqueceu demais o grupo é que eram pessoas de regiões muito diferentes do Brasil. Então, assim, foi muito legal esse trabalho. Fiquei com vontade de escrever um artigo sobre ele, mas ainda não consegui. Mas talvez saia, vamos ver. Sei que foi muito legal. E aí, outra coisa, tinha o TCC. Não abri o TCC aqui, devia ter aberto, né? Não me preparei pra fazer o vídeo, porque eu não tava pensando nele antes. Bom, meu TCC, acho que eu tô com ele aqui. Meu TCC foi para estudar o estresse em bibliotecários. Aqui, ó, tá? Tem aqui na minha área de trabalho. Vou ler o título dele para vocês. A saúde mental dos profissionais bibliotecários atuantes em bibliotecas dos céus do município de São Paulo. Então, o que aconteceu? A gente foi estudar doenças relacionadas ao trabalho, então burnout, depressão, ansiedade. E aí a gente aplicou uma pesquisa nesses profissionais e veio lá a resposta que não, ninguém sofria de burnout, nem depressão e nem ansiedade. O que não invalida as questões que os profissionais lidam em seus, porque trabalhar em periferia, em biblioteca aberta, com a falta de segurança e várias outras questões, tá? Sem recursos, é altamente estressante isso daí, pode ser altamente estressante, é que a pesquisa não refletiu, mas o nosso número de respondentes também foi muito pequeno. Confesso, não colaboraram com a minha pesquisa. Bom, e aí formei, passei o Réveillon em Cuba, depois fui pra Colômbia, voltei pra Holanda, Croácia, segunda vez, Montenegro, Bósnia e Herzegovina e Eslovênia. E agora começou. Aí o que aconteceu? Uma coisa que eu não falei. Na pandemia, eu comecei a criar conteúdos no Instagram. Por quê? Eu queria compartilhar conhecimentos. Eu reconheço que eu tenho uma história de privilégios, cheia de oportunidades que outras pessoas não tiveram. Então é isso. Eu achava que eu devia compartilhar com a área. E comecei a compartilhar. E aí foi muito legal, porque as coisas você começa a conhecer mais gente, né? Eu conhecia muito pouco gente da área da Bíblia, só as pessoas com quem eu formei, com quem eu estudei, tive contato na minha vida profissional. Mas só, e não expandi esses conhecimentos. Apesar de ser uma pessoa muito expansiva, muito extrovertida. E aí, com essa minha exposição, conheci a Roberta Gravino e a Rô é super engajada na missão. A Rô é super dinâmica, tem vários projetos. E ela começou a me
me levar para os projetos dela. Então, fui dar aula na ETEC, fui dar aula na FESP. E aí foi super interessante. E aí uma pessoa, a Andréia, um dia virou pra mim e falou assim, Isabela, você não dá mentoria? Adoraria fazer uma mentoria com você. Eu falei, nossa, não. E aí eu fiquei com isso na cabeça, aí depois começou a surgir mais gente perguntando, você não dá mentoria? Você não dá mentoria? Eu falei, caramba, ideia boa, né? É isso, estruturei a mentoria em 8 encontros, cada encontro tem um tema que eu tenho um certo domínio, se eu não tenho, eu estudo, quer dizer, mesmo tendo, né, eu estudo muito. E comecei no meio do ano agora e fechei todas as vagas e já tenho uma lista de espera com o dobro de pessoas. Então, assim, é uma coisa que me trouxe uma enorme alegria esse ano, foi isso daí. Foi logo que eu voltei de viagem, porque eu tinha algumas inseguranças, algumas coisas que eu não sabia como que eu iria lidar, como é que eu iria trabalhar, como é que eu iria fazer. E aí, esse relacionamento que eu tinha lá na Holanda, eu falei isso no Instagram, né? Ele tem um cargo de chefia de direção na Adidas, então ele me ajudou a estruturar, porque ele tem muito conhecimento sobre isso. E aí, montei a mentoria e tô aplicando e tá sendo ótimo. Eu tô crescendo muito e eu sinto que eu estou colaborando muito para as minhas mentorandas. E é essa a minha história até o momento, dezembro de 2024. O que eu queria ressaltar aqui? Bom, a questão do mestrado, eu já falei, que a gente tem que fazer com estratégia. Da mesma forma como eu fiz psicologia com estratégia também. E outra coisa, estudar línguas, gente. Ah, Isabelle, mas agora o ChatGPT traduz tudo. Tá, mas você quer ser um profissional pobre em conhecimentos e uma pessoa que depende do ChatGPT, depende da internet para tudo? Porque se você vai ser esse profissional, você vai ser substituído pela tecnologia. Entende? Então, assim, o que eu ganhei aprendendo línguas? Eu ganhei um puta repertório. Eu pude viajar o mundo sozinha. Eu fui pra Turquia sozinha, eu fui pra Suíça sozinha. Posso ir pra qualquer lugar. Eu fui pro Quênia sozinha. Então, assim, me coloque em contato com outras culturas, com outras pessoas. E eu estudo muito na psicologia, aconteceu mais isso. Eu estudei muito na psicologia por meio de artigos em inglês. No mestrado também eu acho que sim. E espanhol é a mesma coisa. E hoje em dia no LinkedIn, eu sigo e converso e interajo com pessoas de outros países, ou em inglês ou em espanhol. Então, assim, você nunca vai se arrepender de adquirir conhecimento, gente. Nunca. Especialmente se for um conhecimento que é útil, né? Especialmente. Então, foi muito válido pra mim e eu acho que é válido pra toda e qualquer pessoa. Fica a minha sugestão. Agora, a respeito do rapaz que falou que tá terminando o curso, eu tô aqui super batendo papo, né? O rapaz que tá terminando o curso e tá perdido, tá travado, não sabe o que fazer. O que eu sugiro? Cara, se coloque em movimento. Quando eu fui fazer concurso, lá quando tava formando, eu não fiquei escolhendo, vou fazer concurso só pra ganhar acima de tanto, ou só em tal cidade, ou só não sei. Não, eu atirei pra todos os lados. Por quê? Eu precisava de repertório. Eu queria ganhar repertório. E isso é uma coisa que eu busco muito na minha vida, ganhar repertório. Por que eu fiz questão de ressaltar as viagens todas? Porque elas me dão muito repertório. O mineiro é maravilhoso, é um povo maravilhoso. Porém, nós somos muito centrados no nosso próprio umbigo, sabe? A gente não consegue conceber outras formas de viver que não seja a nossa. Então, assim, quando eu comecei a viajar, eu comecei a ver pessoas diferentes, vivendo de formas diferentes, priorizando coisas diferentes. E isso é muito rico pra gente, porque a gente se questiona e fala: poxa, será que é realmente o melhor que eu tô fazendo por mim? Ou será que eu poderia fazer diferente e ser melhor? Sabe? Você fica mais humilde e
você amadurece, você ganha mais repertório, você vira uma pessoa mais interessante. Então, assim, viajar me trouxe isso, mas eu não acho que é a única forma de você ganhar repertório. De forma alguma, eu tenho certeza que não é. Por meio da leitura, obviamente a gente faz isso, mas por meio da internet, hoje em dia, gente, é maravilhoso, porque vocês podem seguir pessoas de lugares distantes, pessoas a quem você nunca teria acesso. Esses dias eu estava assistindo um podcast com uma neuropsicóloga de Cambridge, se não me engano. Não é Cambridge, Oxford. E é uma mulher que eu nunca teria acesso a ela, apesar dela ser super interessante, mas simplesmente porque ela só produz coisas, artigos e tudo mais, e eu talvez nunca teria acesso a ela, né? Só coisas científicas demais. Talvez eu nunca acessaria se não fosse a internet. E aí, de repente, eu tô lá, vendo como é que ela vive, como é que ela leva a ciência pro dia a dia dela, e aí eu posso replicar na minha vida e ter os mesmos benefícios que ela. Então, assim, ganhar repertório, de qualquer forma, seja lá de qual forma você puder, tá? O que mais que eu posso falar da minha... Uma última coisa que eu posso falar sobre a minha história é que, quando eu comecei a compartilhar conteúdo na internet, eu ficava com muita vergonha, ficava um pouco tímida, apesar de eu ser expansiva, mas na internet é diferente, né? E aí, o que aconteceu? Me trouxe coisas que eu não esperava, me trouxe amizades que eu não esperava, me trouxe uma nova fonte de renda, me trouxe um preenchimento, sabe? Eu gosto, o que eu penso muito a respeito do que eu tô fazendo aqui, é muito dessa coisa do ser útil. Eu me sinto muito útil, porque eu recebo muito feedback positivo de outros bibliotecários que falam: poxa, você me deu uma visão nova, você me deu um gás para a profissão, você me inspira, você me deu uma ajuda. A pessoa me manda uma pergunta, eu boto lá no Stories, respondo para todo mundo, porque eu acho que pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E aí as pessoas vêm me agradecer e falam: nossa, isso foi ótimo, vou fazer isso na minha equipe, não sei o que, não. Então, assim, eu tenho sentido esse sentimento de realização muito grande. E as coisas vão tomando proporções que a gente muitas vezes nem não imagina, né? E não controla algumas vezes. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que atirar para todos os lados, porque as coisas começam a acontecer. As coisas não vão acontecer se você ficar sentado no sofá de casa aí, só no conforto, fazendo o mínimo possível, assistindo televisão o dia inteiro, sabe? Assistindo, maratonando série atrás de série. Se joga no mundo. Quando que eu imaginei na minha vida, quando eu era criança, lá no Jardim América, em Belo Horizonte, na vida simples que a gente levava, que um dia eu ia ficar viajando pra Holanda, porque eu tava namorando um cara lá na Holanda. Tipo assim, que eu ia pra lá a ponto de eu enjoar da cidade. Eu enjoar da Europa. Vocês têm noção disso? Tudo porque eu pavimentei esse caminho, tá entendendo? Eu pavimentei. Se eu não falasse inglês, eu não tinha me comunicado com ele, a gente não tinha namorado. Se eu não me jogasse no mundo, primeiro, né? Se eu não tivesse feito uma boa gestão da minha carreira, eu não teria condições de viajar pra lá a primeira vez. Se eu não... Sabe, assim, se eu não me jogasse, se eu não tentasse, eu fui sozinha nessa primeira vez, eu fui sozinha pra lá. Então, assim, se eu não assumisse riscos, se eu não atirasse pra todos os lados, nada disso teria acontecido. E olha quantas coisas maravilhosas aconteceram. Tudo porque eu tive coragem de sair da minha terra natal, sozinha, ir embora pro Rio. Sozinha não, porque eu tava acompanhada da Paty, muito bem acompanhada, inclusive, foi uma pessoa importantíssima nessa trajetória. A Ana Patrícia Guimarães, que tem o curso de inglês, muito bom, por sinal, o curso dela. Mas assim, tudo porque eu tive coragem de sair, arriscar, sabe? E me jogar no mundo. Porque também eu pavimentei o caminho para isso. Eu quero me jogar no mundo, mas eu tenho que saber inglês para isso. Eu quero me jogar no mundo, mas eu tenho que ter dinheiro para isso. Então, para ter dinheiro, eu preciso trabalhar num bom lugar. Então, eu preciso estudar para passar num bom concurso, tá entendendo? Então, assim, é tudo uma construção estratégica, sabe?
É um planejamento estratégico, não é a Deus dará. Mas se você tá começando, começa. O importante é começar, é se movimentar, se colocar em movimento. Uma vez que você se movimenta, as coisas começam a acontecer, tá bom? Então eu espero que vocês realmente tenham gostado, eu espero inspirá-los a alcançar novos voos, alçar novos voos, alcançar novas conquistas, fazer coisas diferentes. Até aqui, Deus tem me abençoado muito, tem dado muito certo esse meu jeito de ser. E eu espero, eu desejo de coração que o mesmo possa acontecer para vocês. Um beijo. Gente, por favor, não deixem de se inscrever no canal e dar um curtir nesse vídeo se vocês tiverem gostado. Um beijo e até o próximo.